Esses são os 7 maiores erros, ou melhor, dificuldades de pronúncia que os brasileiros têm em inglês. Na aula de hoje eu vou te mostrar o que tá errado e o que você tem que fazer para praticar para lapidar a sua pronúncia. E antes que eu me esqueça, nessas 7 dicas eu nem contei o TH, porque o TH eu acredito que seja uma dificuldade muito grande, não só de brasileiros, e caso você ainda não esteja confiante com a sua pronúncia do TH, eu já fiz 2 aulas sobre esse assunto aqui. E é claro que vão ter várias outras aulas relacionadas ao longo dessa aula, então eu vou deixar sempre aqui no card ou também na descrição, que daí não tem que ficar parando o vídeo o tempo inteiro. E segunda coisa, eu estou falando errado aqui entre aspas, porque isso não significa que, falando dessa forma como você está falando hoje, antes de assistir essa aula, não é que as pessoas não vão te entender, elas podem te entender. Só que a questão é, se você quer alcançar a fluência no inglês e ter independência no idioma, a gente não pode entregar a nossa fala e a nossa comunicação na mão da outra pessoa, passar essa responsabilidade para ela se virar com o que ela tem em mãos para entender o que a gente está falando. A ideia não é essa. Então por isso que a gente tem que sim buscar lapidar a nossa pronúncia para que a gente possa construir a confiança no inglês, no nosso próprio inglês. A gente não pode depender do esforço do outro, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode e de fato são esses pequenos detalhes na nossa prática diária que trazem essa confiança pra gente. Ou melhor, que constroem essa nossa confiança. E número 3, fica aqui até o final dessa aula porque eu tenho 2 coisas pra falar. A primeira é um recado / lembrete e a segunda é uma dica extra. Vamos lá! Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30×9. Nós vamos fazer aqui uma contagem regressiva, tá? Do 7º ao primeiro erro. 7º item. A maioria dos brasileiros tem muita dificuldade em palavras terminadas com M no inglês. Porque o que acontece, né, gente? Quando a gente está aprendendo o idioma, é muito comum que a gente associe com o que a gente já tem. A gente pega todo o nosso conhecimento e experiência com o português e adiciona o inglês nesse mundo, né? Só que o que acontece é que a gente não interpreta as letras e as pronúncias das mesmas formas. Então, por exemplo, no português, quando a gente fala palavras terminadas com M, a gente tem um som mais anasalado, a gente não necessariamente precisa encostar os lábios. Por exemplo, acontecem, viram. Eu encostei os meus lábios nesses 2 casos? Não. E vai ser assim para todas as palavras terminadas em M. Em português, não é necessário que a gente encoste os lábios para falar as palavras. Só que no inglês não. O M tem som de M e o N tem som de N. Ou seja, palavras terminadas com M no inglês, nós precisamos, obrigatoriamente, já guarda assim, encostar e fechar os nossos lábios. Enquanto esse som talvez um pouco mais anasalado vai ficar por conta das palavras terminadas em N. Lembrando que ainda a língua fica bem aqui atrás dos dentes. Vamos lá praticar, eu trouxe algumas palavras próximas que tem essa terminação diferente. E aí você já aproveita a partir de agora, tá? Tudo que eu falar, todas as palavras, eu vou falar e você repete junto comigo. Por isso que eu vim, gente, pra aula de hoje com esse batom vermelho, que vocês prestarem bastante atenção no movimento da minha boca, porque a gente tá falando de pronúncia. Team. 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 Tá vendo? A primeira é terminada com M, a segunda é terminada com N. Na primeira eu encosto os lábios, na segunda não. Gum. Gum. Gun. Gun. Phone. 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 Game. 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 Deu pra sentir? Então, lembre-se, palavras terminadas com M, no inglês, nós precisamos encostar os lábios. Item número 6, e esse aqui poderia facilmente ser o item mor número 1, o mais comum e o mais perceptível de todos. Cuidado com as palavras terminadas em consoantes não vozeadas. E pera lá que eu já vou te explicar. Olha só, presta bastante atenção. Por algum motivo, um fenômeno que acontece com a gente é que nós sempre queremos adicionar um som de vogal no final das palavras, tá? E em inglês isso não rola, gente, isso não dá pra fazer, tá? Não dá. Já pensa assim, eu já vou te falar sobre os exemplos. Vamos pegar como exemplo o verbo watch. Watch. Vocês estão vendo que o último som que a gente escuta é o tch, tch. Pois bem, não é ti,
Não é che, não é cho, não é chu, não é cha, não é nada. Não tem nenhum som de vogal depois. Ch. Isso significa que quando nós tivermos o verbo watch ou qualquer um dos verbos que a gente vai tratar na sequência, nós não adicionamos nenhum som de vogal depois. Não fala nada depois. Se as últimas letras ali têm um som não vozeado, você não vai colocar nenhum som de vogal, você não vai colocar nada. Olha só, nós não falamos watch, watch, nós falamos watch, watch. Nós não falamos heavy, heavy, nós falamos have. Have. Até porque se você falasse heavy na primeira pronúncia que eu falei, você teria outra palavra, que é pesado. Heavy, ela se escreve de uma forma diferente e ela tem outro significado. Olha lá, cuidado. Nós não falamos big, big. Nós falamos big, big. Também não é like, like. A gente fala deixa o seu like em português, mas em inglês é like, like. Nós também não falamos think, think. Nós falamos think, think. Também não é sleepy, sleepy. É sleep, sleep. Porque sleepy é outra palavra, que é sonolento, com sono, certo? Também se escreve de uma outra forma. Também não falamos talky, talky. Falamos talk, talk. Presta atenção aqui, principalmente na terminação das palavras. Olha só. Watch, have, big, like, take, think, sleep, talk. Tá vendo que sempre termina ali com k, p, t. Não importa, não tem vogal ali. E me fala aqui nos comentários, você falava essas palavras dessa forma? Então já sabe, a coisa mais importante aqui é prestar atenção em como as palavras terminam. Se tem esse som de TH, ou não vozeado de forma geral, nós não adicionaremos nenhum som a mais. E o porquê que isso acontece, né? O porquê que nós temos essa mania? Porque em português nós praticamente temos vogal para tudo quanto é lado, né? Som de vogal. Só que mais do que isso, nós também estamos pensando enquanto falamos. Então é natural que a gente descanse a nossa fala, só que a gente descanse no lugar errado. Então a gente tá falando and... Não, and. And... é um nome, né? Não é a mesma coisa. Então, and. Tá bom? Então a gente acaba descansando, pausando, relaxando enquanto a gente pensa na próxima fala. A gente adiciona esse som para dar mais espaço. A gente também faz isso em português quando a gente fala enfim, fazendo esses sons para você pensar. Agora, em inglês, não descanse na última sílaba. Não faça isso. Se você quiser pensar, você pode usar o beleza. Ou não fala nada também, só ficar quieto e pensar, né? Uma possibilidade também. E eu não sei se você reparou, mas tem algumas dessas palavras que a gente comentou aqui que termina com a letra E, mas esse E não é pronunciado, ele é silencioso no caso, justamente porque ele não faz parte da sílaba tônica, da sílaba mais forte, onde que é o stress da palavra. E tem número 5. Nós também temos uma mania muito grande de adicionar uma vogal quando a palavra começa com S. Não tem nenhum som antes, mas a gente coloca uma vogal ali antes do S. Mas não tem. Por exemplo, small, small. A gente tem mania de falar small, small. Não tem esse I, é só small, small. Mesma coisa no stop, stop. Tanto no começo quanto no final, né? Stop. Não tem nem no começo nem no final. Stop, stop. Mesma coisa para start, né? Start, start. Então, nem no começo nem no final. Start. Speak, speak. Não é speak. A gente não coloca nem I no começo nem no final. É speak, speak, speak. Story, story. Então, olha só. O final a gente fala esse Y, né? Story. Mas o começo não tem o I. Story, study, study, alright? E tem número 4. Eu aposto que você estava esperando muito tempo por essa dica e por isso que eu mal vi a hora de vir compartilhar isso com você. A pronúncia do ED no final das palavras é muito mais fácil do que parece.
mas muito mais fácil do que parece. E esse erro que a gente comete geralmente é porque a gente não sabe se a gente tem que falar o ED no final da palavra e a gente se confunde, não sabe se fala ED, se fala o ED, e aí o que faz, não sei. E eu diria que essa daqui é uma das dúvidas mais comuns de pronúncia. A partir do momento que você se depara com o passado e você vê que tem um tipo de verbo ali que chama regular e todos os verbos regulares terminam com ED, aí você fala, tá bom, então a pronúncia de todo mundo vai ser com ED no final. Não vai. É simples assim. Nós só pronunciamos o ED com som de ED mesmo quando a palavra termina com T ou D. Por exemplo, started, id, started, fala o ED. Visited, visited, fala o ED. Invited, invited, fala o ED. Invited, invited. Needed, needed, tem o ED. Rented, rented, também tem o ED. Não sei se você reparou, mas a pronúncia do T e do D aqui nessas palavras também pode mudar. Isso não é por conta do ED, é por conta de outras coisas que aí a gente pode ter uma leitura diferente dessa pronúncia. Agora, quando é que a gente não vai pronunciar o ED? Nós não pronunciamos o ED quando a palavra termina com o som unvoiced, que a gente não fala ED, a gente fala T, ou quando a palavra é voiced, a gente termina com o som de D. E eu já vou explicar. Então, olha só. Ch, sh, s, k. Todos esses sons, você não tem nenhuma corda vocal vibrando. É só o ar passando pela sua boca, sendo parcialmente bloqueado ali pela sua boca. Então é isso que eu quero dizer com não vozeado. E quando é assim, quando é esse caso, mais o ED, você adiciona o T no final das palavras, o som do T. Por exemplo, shock vira shocked, shocked. Fix vira fixed, fixed. Mix vira mixed, mixed. Ask vira asked, asked. Help vira helped, helped. Reach vira reached, reached. Miss vira missed, missed. Promise vira promised, promised. Viram que quando a gente fala devagarzinho dá pra ver certinho cada pedaço da pronúncia? Agora, quando é um som vozeado, ou seja, quando as suas cordas vocais estão ali vibrando, é o som de D no final que vai ter, e não de T e nem de ED em si, é só D. Por exemplo, close vira closed, closed. Call vira called, called. Save vira saved, saved. Discover vira discovered, discovered. Study vira studied, studied. Travel vira traveled, traveled. And live vira lived, lived. É muito simples, é muito sutil e eu acho que se você já voltar e praticar comigo mais uma vez, eu tenho certeza que você já vai começar a sentir mais confiante. Resumindo a ideia, o ED só vai ter som de ED quando ele vier depois de T ou D. Se ele vier depois de um som não vozeado, ele vai ter som de T. Se ele vier depois de um som vozeado, ele vai ter som de D. E é isso. Acabou o mistério. Item número 3. Nós precisamos distinguir os sons, separar, mostrar que eles são diferentes, ao invés de generalizá-los, porque daí vira uma bagunça. Os sons que são diferentes, mas muito parecidos, precisam continuar sendo diferentes e a gente não pode sair misturando tudo, porque senão não vai dar certo. E isso porque você pode ser muito mal interpretado e claro que dependendo do contexto e da oportunidade que você tiver ali no momento, vai ficar feio. Como é o caso, por exemplo, de beach, beach, que é praia, e it, it, que é outra coisa. Então, assim, as palavras elas são escritas de formas diferentes, mas a gente acaba se confundindo justamente por ler as palavras em português, né? Então, você vê o E ali no beach e você acha que vai ter som de B, né? Mas não, vai ter som de B mesmo, né? Beach, beach, enquanto a outra tem som de B. E a mesma coisa acontece para sheet, sheet, que pode ser uma folha de papel, quanto pode ser lençol, por exemplo. E a outra palavra que é it, it,
Então, mais uma vez, a gente lê as palavras em português, né? E lê as palavras em português mesmo. Nós, com as nossas cabeças de brasileiros, nós lemos aquela palavra e vemos a letra. Aquela letra remete a qual som para nós? E a gente associa com o som que a gente conhece do português. Mas não é assim que funciona, né? Então, sheet, bem longo, bem espaçado, bem comprido, bem som de I mesmo. E it. Outra diferença, reach and rich, que é bem parecido com o primeiro caso da praia, né? Put, pot, por colocar, e pot, que é vaso. Essa outra palavra também pode ter uma interpretação diferente aí, tá? Só pra dizer. Thing and sang. Então aqui a diferença não é no som de vogal, é sim no som de consoante, né? Thing, sang. Coffee and cough. Então aqui a gente observar a terminação das palavras também. Apesar de serem muito parecidas, elas são diferentes. Coffee, cough. Tudo bem? Ai meu Deus, estamos chegando lá. Segundo item. Se eu falasse a palavra casar pra você, o que você ia achar que eu ia estar falando? Casar, né? Casar, o verbo de casar, de se casar com outra pessoa. Mas se eu te disser, na verdade, que eu quis dizer a palavra casa, você não vai achar meio estranho? Você vai falar, nossa, mas nunca que eu ia imaginar casar e casa. Você tá brincando, né? Pois é, isso que a gente só tá falando aqui de uma palavra de 2 sílabas em português. Agora, imagina se a gente faz a mesma coisa, ou seja, trocar a sílaba tônica, né, a parte da palavra que a gente dá mais ênfase, que a gente fala mais forte, em inglês. E o pior, em palavras até mais compridas, mais longas. Aí, nossa, embaralha tudo. E qual que é o problema disso, né? O problema é que quando a gente faz essa troca, que nem o exemplo que deveria ser casa, mas eu coloquei como casar, a sua fala vai ficando cheia de buraco, fica toda meio esquisita, né? A pessoa vai ter que fazer muito esforço para poder entender. Então, por isso que é muito importante saber onde está a sílaba tônica das palavras. Sendo para palavras curtas, sendo para palavras longas. Como, por exemplo, essa daqui. Essa palavra. Como que você falaria? Fala aí. Como que você falou? Development or development? A pronúncia ideal seria development, com a ênfase, a parte tônica, né, a sílaba tônica na segunda sílaba. E essa daqui? Como você falaria? A ênfase é na primeira sílaba. Fortunately. E essa? Essa nós falamos particularly. E essa? Essa aqui é boa, hein? Essa aqui muita gente se confunde. Essa também é na primeira sílaba. Difficult, que é um adjetivo, né? Difícil. Difficult situation. Se a gente estivesse falando a dificuldade como substantivo, aí seria difficulty, mas a palavra muda. E essa? Também é na primeira sílaba. Calculator. E essa aqui. Essa é boa, hein? Fascinating. Inclusive, tem um outro exemplo que eu já dei em outro vídeo, que eu compartilhei com vocês, da entrevista do Chris Martin, né, no Venus Podcast, que a Yasmin teve dificuldade de falar a palavra sustainability. Mas assim, ela só demonstrou a dificuldade dela, porque ela falou que ela tem dificuldade de falar essa palavra, mas ela mandou super bem, né? Então, sustainability. E aí o Chris Martin também acompanhou ela falando a pronúncia um pouco mais britânica, que é pesando o T, né? Falando um true T ali, o último T da palavra. Sustainability, ao invés de sustainability. E qual que é a minha dica principal aqui pra você? Faça movimento, né? Faça movimento. Quando você estiver aprendendo a palavra, repita junto com o dicionário que você estiver procurando, enfim. E
faça aquele movimento na sílaba que é atônica, na sílaba que é mais forte, porque isso vai te trazer mais naturalidade. Então você vai sentir vontade, naturalmente, de falar corretamente, se você aplicar isso também. É uma forma bem sinestésica de aprender pronúncia. E por último, mas não menos importante, item número 1. Em inglês, a letra H tem som sim, e nós não podemos confundi-la com o R, porque elas são muito próximas. E é claro que em português nós também temos várias pronúncias para a letra R, né, de forma geral. Inclusive esse R, né, de porta, porteira, portão, não é o mesmo de claro, claro, né? Tem essa diferença. Agora, em inglês, o H vai ter esse som de o rato roeu a roupa do rei de Roma. E o R vai ter mais o som, digamos assim, do porta, porteira, portão. Tá bom? Então essa que é a diferença. E eu te convido mais uma vez a ficar impactado com o quanto a pronúncia pode mudar tudo na sua comunicação. Olha só, o resto é tudo igual, mas são duas palavras diferentes porque elas têm o R ou o H. Habit, habit, habit. Rabbit, rabbit, rabbit. Hat, hat. Rat, rat, rat. Eu tô fazendo um movimento bem exagerado aqui pra vocês, tá? Mas só pra vocês sentirem essa diferença. Heel, heel. Real, real. Hate, hate. Rate, rate. Home, home. Roam, roam. Height, height. Right, right. E aí, você já sabia de todas essas dicas? Mas calma, 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 que eu ainda tenho um lembrete, um recado pra te dar e também uma dica extra. Eu tô compartilhando essas dificuldades, assim como eu disse, entre aspas, erros, justamente para você lapidar e praticar e prestar mais atenção nesses detalhes, praticando a partir das coisas que eu compartilhei com vocês. Não é com a ideia de você pensar, ai meu Deus, mas eu faço tudo isso, agora já era, eu não tenho mais jeito pro inglês mesmo, eu não sabia disso. Não é para você pensar nisso. Então, se você identificou que você tinha dificuldade com alguma das coisas que a gente tratou ao longo do vídeo, assista o vídeo mais uma vez. Assista 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes você precisar e vai repetindo junto comigo. Porque lembra o que eu falei no começo desse vídeo? Para você desenvolver a confiança para alcançar a fluência no inglês e saber que você pode confiar naquilo que você está falando, que você não tem dúvida e não tem dificuldade, está pronto para dominar o mundo, você precisa praticar, repetir, ter um tempo de qualidade no estudo dentro de um período de tempo. Então, quanto mais você repetir, mais rápido você aprende e ponto final, tá bom? Isso é indiscutível. E eu quero que você acelere o seu processo de aprendizado, eu quero que você alcance a fluência rápido, então, além do meu curso de inglês, eu também tenho um curso de pronúncia. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, em breve eu vou trazer mais informações para vocês, então fiquem de olho aqui no canal. Fica de olho. E também, claro, acompanhe os links que estão aqui na descrição do vídeo, porque tem as minhas redes sociais, o meu site, então eu sempre vou deixar atualizado para vocês aqui embaixo as coisas também. Agora, outra coisa muito importante, dica extra. Além de você praticar e repetir, é muito importante você se escutar. Não somente escutar o que a outra pessoa está falando, escutar o que o dicionário está falando para você em relação à pronúncia, né? Absorver, estar bem atento, mas também na hora de falar, você tem que ver se está soando como você gosta, né? Eu acho que essa é uma régua muito importante. Não você se comparar com as outras pessoas, mas você está melhorando a sua pronúncia? Você hoje está falando inglês melhor dentro da sua perspectiva do que ontem? Sempre quando a gente pensa nas outras pessoas, né, o inglês das outras pessoas, a pronúncia das outras pessoas, a gente não pode se comparar, né? A gente tem que se inspirar, admirar as outras pessoas, buscar entender o que elas fizeram para que vocês também possam fazer, né? Eu faço isso, gente, o tempo inteiro, ó, principalmente com quem, ó, com a música hoje em dia. Com o inglês, né, eu sempre tô à procura de melhorar, mas o meu foco principal hoje é com a música. Então, assim, digo pra vocês o que eu aplico pra mim, tá? A gente tá no mesmo barco. Agora, com nós mesmos, nós também tendemos a ser muito críticos, né? Mas essa crítica excessiva vem justamente de se comparar com as outras pessoas. Então, não. O que a gente tem que fazer é fazer essa comparação entre ontem e hoje. E entender, eu fiz alguma coisa entre ontem e hoje com que eu melhorasse ou eu não fiz nada, né? Então, assim, se eu não fiz nada, não tem como melhorar. Agora, se eu fiz, provavelmente você já vai sentir o resultado disso. Agora, você imagina isso a longo prazo, tá bom? Então, quanto mais você aplicar essas coisas e todas as dicas que eu passo aqui no canal pra vocês, a tendência é que você tenda, né, a diminuir esse tempo, justamente por aumentar
as repetições, ter um tempo de qualidade de estudos, isso que é muito importante. E se divertir, né, gente? Porque tem que se divertir ao longo da jornada. E aí, você já sabia de todas essas dicas? Comenta aqui embaixo qual que foi o número, né, a dica aí que mais te surpreendeu e também comenta qual que você precisa praticar mais. Aproveita esse momento para te convidar a se inscrever aqui no canal, também deixar o seu like no vídeo, o seu comentário e também ativar o sino de notificações, porque daí você sempre vai estar por dentro das novidades do canal. Maravilha, guys! Thank you so much for being here with me today and I hope to see you on the next one. Bye! Watch! Opa, eu chutei a câmera. A guitarra tá me chamando a atenção. Para de olhar pra mim. Eu já vou pra você, peraí. Generalizar o... Tá difícil falar. Tá difícil falar hoje.